Então, vamos falar sobre a Cuba, gente. Mais ou menos na segunda metade do século XVIII, a política do rei Carlos III, porque Cuba era colônia espanhola, né, que era o rei espanhol, ele possibilitou, essa política possibilitou na fundação da rede de engenhos na parte ocidental da ilha, em torno do porto de Havana. E no finais dos anos 80, o montante da produção açucareira cubana já estava equivalente da produção total da América Portuguesa. O novo monarca espanhol, o Carlos IV, ele fez um decreto sobre o livre comércio de escravos por 2 anos. E era uma medida que era solicitada, pedida por proprietários cubanos, porque, obviamente, nas suas grandes plantações, eles estavam precisando de uma grande quantidade de escravos e o comércio livre, quer dizer, sem impostos, baixava os preços e possibilitava eles adquirir uma grande quantidade de escravos. Então, com esse decreto, o tráfico negreiro transatlântico se torna também um dos principais motores da economia escravista cubana, se não o mais importante. Isso significa que Cuba também vai concorrer, de certo modo, como o Brasil, nesse aspecto também. E quando acontece esse colapso de São Domingo, o crescimento econômico escravista das plantações cubano, ele passou a ser, de acordo com o nosso texto, vertiginoso. Depois de 1791, foram fundados vários novos engenhos de açúcar. Os antigos também aumentam sua capacidade produtiva. Começam a se montar pela primeira vez as plantações escravistas de café, tanto no Oriente como no Ocidente da ilha. E esse período também, ele está ligado ao momento de guerras revolucionárias na Europa. Então, em 1796, as trocas de Cuba com a Península Ibérica foram interrompidas. E uma situação que durou mais ou menos até 1802. E quando eles assim, normalizavam-se, acontece mais uma interrupção em função das guerras napoleônicas, que se prolongou até 1812. E nesses anos, os Estados Unidos acabou se tornando o principal parceiro comercial da colônia espanhola. E o açúcar e café cubanos passaram a ser os mercados, as mercadorias principais exportados para o mercado norte-americano. Eles foram muito bem aceitos nesse mercado norte-americano. E apesar da volta da paz na Europa e a guerra entre Estados Unidos e Inglaterra, a marinha mercante inglesa ela continua, ela controla as exportações agrícolas cubanas, mas isso não dificulta a situação em relação a, ao comércio, né, entre Estados Unidos, quer dizer, dificulta, mas não muda, não abole essa situação, essa relação comercial. E em relação à Espanha, que deve ser vista como reexportadora dos artigos cubanos, vocês lembram que a Espanha é metrópole, então metrópole ela sempre está no meio, né, reexportando. E esse descontentamento fez com que a Cuba conseguiu a promulgação do livre comércio colonial em 1818, autorizando que a ilha consiga fazer comércio com todas as bandeiras e não somente com a Espanha. E a partir desse decreto, o controle espanhol sobre a economia do Cuba tornou-se apenas fiscal. Então, na verdade, não são os espanhóis mais que revendiam os comércios, aquilo que era produzido na Cuba, eles somente tinham
os impostos, né? Os impostos que Cuba pagava para a Espanha. Ahn, O acontecimento em São Domingos, ele teve uma grande influência não só do ponto de vista econômico, na expansão da produção cafeira cubana, como também do ponto de vista migratório. Quer dizer, a questão migratória influenciou a questão econômica, porque muitos senhores de engenhos e produtores de café, eles acabaram fugindo de São Domingos e migraram-se para Cuba. E justamente porque a Cuba ela tinha, do ponto de vista geográfico e do ponto de vista também das terras, do clima favorável à produção cafeeira, eles se instalam na Cuba, principalmente na parte ocidental da ilha, e começam a montar os seus cafezais. Então, mais ou menos até 1807, a produção cubana de café foi muito pequena. Ela não ultrapassa a faixa de 1.000 toneladas por ano. Porém, começa-se o plantio em larga escala, que vai ser efetuado mais ou menos a partir de 1804. Isso vai permitir, porque café demora mais ou menos 3 anos, de 3 a 5 anos para começar a dar uma produção razoável. Então, isso vai permitir que em 1810 o número vai passar para 4.600 toneladas. E nos próximos decênios ele vai chegar a em torno de 10.000 toneladas anuais, chegando mais ou menos a 1820. E nessa altura, como vocês podem ver, a produção cubana já estava equivalente à produção jamaicana, e ambos estavam superando a produção javanesa dos holandeses, que, como a gente viu, não deu muito certo. E na década de 1820 também a produção jamaicana ela se estacionou, e as de Cuba e de Java continuaram crescendo, e a primeira muito mais do que a segunda. Então, até 1830, a produção cubana ela praticamente triplicou no período, atingindo em 1833 aquilo que o São Domingos estava produzindo em 1790, quer dizer, chegou a quase a 30 toneladas por ano. E também isso aconteceu por causa de ampliação das áreas de cultivo e, obviamente, aumento de número dos escravos que estavam alocando nessa atividade. E também, nesse período, a produção açucareira e de café empregava na Cuba mais ou menos em torno de 5.000 ou 50.000 trabalhadores escravizados cada uma, quer dizer, 50.000 açucareira e 50.000 cafeira. Então, na Cuba tinha em torno de 100.000 escravos que estavam empregados justamente nesse trabalho de produção para o mercado mundial. Ah, A década de 1820, ela é muito importante porque pela primeira vez também a produção cafeira do Brasil, ela começa a se equiparar à das grandes regiões do mundo produtoras de café. Ah, Vocês sabem que o café ele foi introduzido no estado de Grão-Pará, em Maranhão, na década dos anos 20 do século XVIII. Esse mesmo movimento ele levou a sua introdução na Martínica e no Suriname, mas até finais daquele século a planta acabou sendo exclusivamente ornamental. Ah, Porém, apesar de não ser cultivada em grande quantidade, ela se aclimatizou principalmente no centro-sul da América Portuguesa e nesse período, nas chácaras e quintais da cidade de Rio de Janeiro, podia-se ver um ou outro arbusto de café. Ah, então,
Essa questão que a gente falou no começo, a crise de mineração e a montagem de fazendas de café, né, no início do século XIX, realmente eles estavam ligadas à produção cafeeira, e isso o autor não nega. Porém, ele diz que a gente tem que levar em conta também as questões mundiais que a gente acabou comentando até agora. Então, ele vai dizer que quais foram os momentos decisivos que acabaram influenciando esse grande crescimento da agricultura cafeeira no Brasil. Ele diz que eles já estavam encontrados, poderiam ser percebidos em meados do século XVIII, principalmente por conta da economia de ouro. Então, um volumoso tráfico negreiro transatlântico bilateral entre os portos da África Central e do Rio de Janeiro, que eram controlados por negociantes do Rio de Janeiro. Ah, e também a existência dos caminhos que cruzavam o Vale do Paraíba no sentido norte-sul. O caminho novo entre Rio de Janeiro e a Capitania de Minas Gerais, que era aberto na década de 1720. De leste a oeste, caminho chamado Novo Piedade, articulando entre Rio de Janeiro e São Paulo, aberto na década de 1770 para facilitar a comunicação da sede do vice-reino com as minas de Goiás e Mato Grosso, e também a disponibilidade de uma enorme área de terras virgens entre a Serra de Mantiqueira com os confrontes da Serra do Mar, derivada da política oficial das zonas proibidas. Essa política das zonas proibidas era ligada justamente também a questão de ouro, tá? Porque eram as zonas onde era proibido de implantar comércio e abrir caminho para que o governo pudesse controlar a saída desse ouro, para que esse ouro não fosse extraviado e vendido fora daquele processo de um quinto, né? Que vocês sabem que todo ouro brasileiro, ele era um quinto, era parte do rei. E, obviamente, havia várias pessoas, né, que tentavam extraviar esse ouro para não pagar um quinto. Então, essa região do Vale do Paraíba, ela se tornou como se fosse zona de proibida de exploração, de povoamento, para que não houvesse possibilidade de o ouro passar despercebido por lá para um outro porto, por exemplo, ou para um outro caminho sem ser controlado por fiscais do império. Então, agora, nesse exato momento, essas zonas proibidas, eles estavam aquelas terras virgens, onde nunca tinha plantado antes, ou nunca trabalhadas antes, e essas terras, elas iam ser apropriadas justamente para produção cafeeira. E, por fim, também havia um complexo sistema de transporte baseado em tropas de mulas, muito eficaz. Era um dos meios disponíveis no período para enfrentar aquela topografia acidentada de centro-sul do Brasil. Essas mulas, elas eram criadas no Rio Grande do Sul e eles suportavam o caminho, né, do ponto de vista econômico, suportava a distância de 7 dias, sem nenhum prejuízo econômico. Então, quer dizer, se o café estava à distância de 7 dias do porto, não tinha problema nenhum com esse transporte das mulas. E é uma distância bem, bem grande, bem importante, tá? Então, isso tudo já havia no momento quando a agricultura cafeeira estava sendo implantada. Então, de certo modo, do ponto de vista, se a gente vai analisar do ponto de vista interno do Brasil, havia tudo pronto e preparado para essa agricultura cafeeira. Porém, diz o nosso autor, essa infraestrutura que já existia, não foi ela
que estimulou essa produção cafeeira. E, na verdade, o que estimulou é justamente os acontecimentos, tanto em São Domingos, né, o crescimento de produção açucareira na América Portuguesa, que vai acompanhar o ritmo cubano, que você vai depender também daquele desastre econômico de São Domingos, e também vai ser estimulada, o que vai também estimular a produção de mantimentos e criação de gado para o mercado inteiro. O ponto de virada também vai ser a vinda da família real portuguesa para o Rio de Janeiro. Em primeiro lugar, porque vai aumentar o contingente populacional, porque o Rio agora vai se tornar o sede do Império Português. E esse contingente populacional, gente, ele vai tomar café. Então, no começo, vai ser produzido café para consumo próprio. Mas só no comecinho, tá? E também, e isso vai ampliar substancialmente a demanda por gêneros da primeira necessidade e vai aumentar, na verdade, vários tipos de produções dentro da colônia. Também, e isso também, a vinda de Dom João vai aumentar também a construção de estradas. Por exemplo, duas novas estradas, uma da polícia e outra do comércio, são o nome das estradas, eles começam a ser construídas para regularizar o fluxo de mercadorias de Rio de Janeiro, ou de Minas Gerais para o Rio de Janeiro. E eles acabaram se tornando centrais e principais para aquele desenlace de cafeicultura no médio Vale do Paraíba. E, obviamente, a abertura dos portos, que vai permitir, após de 1808, a conexão direta dos senhores de escravos da América Portuguesa com o mercado mundial. Então, a abertura dos portos também foi essencial. O decreto de livre comércio teve impacto sobre a demanda de escravos também. Na década de 1800, no Brasil, no Rio de Janeiro, desembarcou em torno de 10 mil escravos africanos cativos. Já nos anos seguintes, a partir de 1810, a cifra duplicou, eram já 19 mil africanos que anualmente estão chegando a Rio de Janeiro. Então, na verdade, esses proprietários que estavam começando a implantar café, eles tinham tudo. Esses escravos que eram obtidos a baixo custo foram destinados a crescentes lavouras de café. Também eles tinham à disposição tanto o Porto Carioca como todo o sistema comercial, armazéns, casas mercantis, montado há tempos para exportação de açúcar, couros e algodão e outros gêneros. Então, eles vão aproveitar-se de tudo isso para o sistema cafeeiro. Os senhores de escravos que investiram em café na década de 1810, eles responderam, então, de acordo com o nosso autor, claramente aos incentivos do mercado internacional. Então, não é somente o sistema que havia no Brasil, mas o mercado internacional que estava necessitando, estava pedindo, né, estava pagando bem pelo café. Tanto que no Brasil tem uma grande produção de açúcar e de café. E a partir de 1810 o café vai começar a ganhar de açúcar. E principalmente pelo fato de Cuba continuar com produção açucareira, essa produção açucareira cubana vai, de certo modo, expulsar os brasileiros do mercado açucareiro. Então, a produção de açúcar no Brasil vai diminuir. Ao mesmo tempo, isso também acontece com o café.
Em um momento que Cuba ela perde o mercado dos Estados Unidos na, no fornecimento de café e o Brasil vai tomar o lugar da Cuba e vai começar a vender café e o Cuba vai perdendo o mercado de café. Então, de certo modo, chegando ao 1830, Cuba e Brasil eles vão dividir. Uma vai se tornar a grande produtora de açúcar e outra a grande produtora de café. Eles não vão se dividir por acordos, tá? Eles vão se dividir por questões econômicas. Aconteceu, né? Várias influências econômicas que influenciaram um e o outro se tornar uma grande produção de café e outra uma grande produção de açúcar. Então, no início da década de 1830, o Brasil reinava como o maior produtor mundial de café, bem à frente dos demais competidores, Cuba, Java, Jamaica, Haiti. Então, como explicar esse salto brasileiro na década de 1820, em conjuntura de queda acentuada dos preços internacionais? Por que que o Brasil estava crescendo, né, aumentando sua exportação de café, enquanto os preços, no entanto, baixavam? Isso quer dizer que para o Brasil, né, continuava sendo lucrativo continuar com essa questão de produção e venda de café. E por que também essa produção se concentrou exclusivamente no Vale do Paraíba? Então, aqui a Vale do Paraíba ela entra como uma região nova no mercado mundial de café. Apesar que a gente já falou que ela tinha uma estrutura adequada no Centro-Sul e no final do século XVIII, como resultado das alterações que mineração trouxe para a sua paisagem econômica, nós também temos que falar sobre alguns pontos a respeito do Vale do Paraíba. Então, na verdade, essa região do Vale do Paraíba pode ser dividida em três sub-regiões. O Alto Paraíba, ocupando terras das nascentes até a zona de Quilus e Resende, nas quais, na atual divisa dos estados São Paulo e Rio de Janeiro. O Médio Paraíba, de Barra Mansa até a região de São Fidélis, e o Baixa Paraíba, que engloba as terras a partir de São Fidélis até Foz, correspondentes aos campos de Goytacazes. O primeiro trecho foi ocupado já no século XVII, como resultado da expansão paulista em busca de índios, e o terceiro trecho também desde a segunda metade do século XVII, com a criação de gado, posteriormente também produção de açúcar. Agora, a região do Médio Paraíba teve sua ocupação bloqueada por conta daquela política oficial portuguesa das áreas proibidas, que era adotada a partir da década de 1730, para justamente evitar o extravio de ouro, como eu já tinha dito. E como resultado desta política, havia no meio do Paraíba, no final do século XVIII e início do século XIX, uma enorme quantidade de terras virgens, sem travas fundiárias e plenamente aptas em termos de altitude e clima à caficultura, e eles não estavam distantes, eles estavam não mais de 150 quilômetros ao sul do grande porto do Rio de Janeiro. Então, nessas terras não havia competição entre café e açúcar, como por exemplo em Cuba. E também em Cuba havia uma grande ausência de terras virgens, como em Cuba e assim na Jamaica. Então, no caso do Brasil, tratava-se de espaço aberto à montagem de fazendas que poderiam produzir café a partir daquele momento. A produtividade dos plantios em terrenos derrubados
já considerável em vista do humus acumulado secularmente pela mata, era ainda maior no vale em decorrência do método de cultivo não sombreado dos pés, quando estávamos em plena produção. Por um lado, esses cafezais, eles precisavam de capina e também eles tinham um rendimento um pouco menor. Principalmente, porém, eles começavam sua produção inicial muito mais cedo. Então, eles começam a produzir antes de 5 anos. E nós sabemos que a produtividade dos pés de cafés cultivados no Vale do Paraíba, ele vai caindo ao longo do século XIX. Mas para primeiras décadas, os números são muito altos. E para transportar a produção crescente do Vale do Paraíba, na década de 1820, para ultrapassar aqueles obstáculos da topografia acidentada e da distância dos portos litorais, nós tivemos justamente aquele meio básico de transporte de mulas, como a gente já tinha dito. E na medida em que as novas fazendas do Vale do Paraíba estavam se surgindo cada vez mais distantes dos portos e do litoral, era preciso com que eles não estivessem, como eu já tinha dito, mais longe do que 7 dias de jornada. E desse modo, essa distância era ser plenamente operacional do ponto de vista da lucratividade. A produção de cafeira no Brasil ela estava crescendo muito rápido, tanto que nos anos, por exemplo, 1831 a 1832, o volume anual estava se duplicando. Chegando, por exemplo, entre 1843 e 1847 ao patamar de 150 toneladas por ano. E isso estava acontecendo, gente, porque a escala e o caráter do mercado vão se modificando de uma maneira bastante profunda no século XIX. Por exemplo, na década de 1880, a produção total de café no globo era 10 vezes maior do que 100 anos antes. Entre uma data e outra, a grande novidade foi o aparecimento dos Estados Unidos como um grande comprador. Nesse período, a sua população aumentou 15 vezes e o consumo per capita anual de café passou de 25 gramas por pessoa para 4 quilos. Então, tratava-se de um mercado aberto, livre, de tarifas de importação desde 1832, que pouco exigia a respeito da qualidade do café adquirido. Os demais grandes compradores do período, todos localizados no norte da Europa, em rápido processo também de industrialização e urbanização, também eles mostram no século XIX uma grande explosão demográfica e um notável aumento de consumo de café por pessoa. E nisso tudo, a necessidade de café e a oferta, principalmente a baixo custo, ela estava super bem-vinda. E, gente, obviamente, aumento de produção de café exigiu aumento do tráfico. Vocês lembram que eu falei para vocês que em 1831 o tráfico ia acabar, né? Porém, esse fim de tráfico custou a Dom Pedro I a impopularidade entre os produtores brasileiros e acabou fazendo com que ele abandonasse o Brasil. Ele vai para a Europa, né? Uma das razões também porque ele acaba se tornando impopular, não só porque ele vai almejando a coroa portuguesa, deixando seu filho e um grande período regencial durante o qual essa questão de tráfico de escravos passou a ser, ela voltou a funcionar.
apesar de, oficialmente, todos os escravos que eram traficados a partir de 1831 entraram no Brasil ilegalmente. Na verdade, eles não poderiam ser escravos no Brasil, mas, obviamente, os ingleses até estavam reclamando, né? E por causa disso, nós estamos falando aquela expressão, né? Uma lei para inglês ver, porque, na verdade, essa grande expansão de café, ela precisava de mão de obra escrava. Vocês lembram que eu falei para vocês? Somente uma grande produção cafeeira, que era a holandesa, não usava mão de obra escrava, que tinha suas vantagens e desvantagens, mas eles até que eles conseguiam se manter no mercado. Eles faziam uma produção muito menor do que a Brasil, mas eles conseguiam se manter no mercado, tanto que quando Cuba acabou desistindo do café, eles continuavam lá na Java com o seu mercado, com sua pequena produção cafeeira, pelos homens livres. Porém, no Brasil, tanto que, gente, olha só que interessante, quando em 31 o tráfico ia acabar, a quantidade dos escravos trazidos, ela aumentou, ela duplicou, e a quantidade das mulheres também, porque eles estavam pensando assim, já que a gente não vai poder comprar os escravos, a gente vai poder conseguir ter escravos por meios naturais, né? Então, é um período também que aumenta muito tanto o preço de uma escrava mulher, como também a quantidade das escravas mulheres que eram trazidas da África. Porém, em 35, eles vão voltar com esse tráfico, negando que ele existe, porém ele volta para justamente abastecer essas lavouras de café de escravos. E lavouras de café, no Brasil, eles eram feitos de uma maneira bastante interessante. No Vale do Paraíba é uma região montanhosa, então eles estavam plantando café em filas, em fileiras, de cima para baixo, nas montanhas. A gente não tem quadro aqui para mostrar para vocês, mas assim, eram fileiras assim. Então, os escravos, e entre as fileiras tinham uns espaços bastante grandes. E os escravos, eles trabalhavam em turnos. Então, saía um turno assim, de escravos, tipo umas 10, 15 pessoas, com um capataz que vigiava eles. E justamente por esses espaços entre fileiras ser grandes, o capataz estava embaixo e os escravos que estavam trabalhando nas montanhas, ele podia controlar cada um deles. E a partir disso também aumentava-se muito o rendimento do trabalho, que os escravos não tinham possibilidade de desviar do trabalho, né? Ele estava controlando. Tanto que, no final, mais ou menos chegando aos anos 60, na produção cafeira, um escravo ele chegava a cuidar de 5.000 de cafés, sozinho. Você consegue imaginar o tamanho? Eu acho assim. E todo esse sistema, ele acaba se desmoronando com o fim da escravidão. Porque, em primeiro momento, a partir do momento de abolição, esses homens, obviamente, eles não querem trabalhar em turnos, eles não querem ser vigiados por um capataz. E mesmo que os fazendeiros continuam fazendo acordos dos escravos continuar trabalhando, os escravos não querem continuar na senzala, eles não querem continuar dentro do espaço domiciliar do senhor, eles querem ficar fora desse espaço vigiado. E a produtividade deles também cai, porque, obviamente, o trabalho que eles estavam fazendo era muito, muito, muito acima das forças humanas. E também com a abolição, gente, os escravos, eles colocam como principal exigência de não trabalho de mulheres e crianças também nessas lavouras de café. Isso quer dizer que também vai diminuir a quantidade das pessoas que vai trabalhar, somente os homens vão começar a trabalhar a partir desse momento. E isso vai levar o Vale do Paraíba a uma decadência, porque era um trabalho que estava fortemente baseado no trabalho escravo. E eu acredito esses são os momentos principais que a gente tinha que ver a respeito da produção cafeeira, que foi super importante do ponto de vista econômico para o Brasil. E o meu primeiro vídeo não chegou ainda
nem a 44%. E eu espero que até a noite eu acabo colocando os dois para vocês. Eu tinha esperança que quando eu terminar esse, você já vai estar, esse já vai estar online, mas parece que não. Porém, eu fico por aí eu vou esperar. Eu espero que eu não esqueça dessa vez colocar o texto para vocês. Eu já vou dar uma olhada nisso e vamos ficar por aí até semana que vem. Um abraço para vocês, gente, e até mais.